Globalização é uma palavra utilizada para descrever um processo ocorrido durante a modernidade. Um processo de expansão econômica, política e cultural em escala internacional que tomou forma já nas grandes navegações, mas que se intensificou mesmo com a terceira revolução industrial. Haviam agora tecnologias de transporte e comunicação que interligavam lugares antes completamente remotos. A gasolina desse processo foi o comércio. Comércio agora de natureza capitalista. Mas será que essas linhas comerciais internacionais não tiveram nenhum tipo de precedente histórico? Sim e não, claro, afinal a história não se repete, mas rima, como dizia Mark Twain. E é justamente por isso que nós vamos viajar grandes distâncias em um passado distante. Hoje, nosso caminho é o da famosa Rota da Seda. A Rota da Seda é um caminho que rasgou o mapa e juntou povos e culturas de forma surpreendente há muito tempo. Segundo registros arqueológicos, as primeiras referências a esse caminho, que ainda, claro, não era chamado de Rota da Seda, datariam do século 8 a.C., tendo surgido na região da Pérsia, hoje Irã. Naquela época, ainda um povo seminômade. Então, eis que grandes caravanas cruzavam longas distâncias e terrenos acidentados. Esses povos persas, de antes do Império Persa, já tinham muitos produtos raros, entre eles a seda. E eu te pergunto, quem tem seda? Quem tem seda é a China. E já que essa seda cruzava o mundo e seguia esses caminhos, foi assim que se desenhou o primeiro protótipo da Rota da Seda. Logo depois, com a unificação e a expansão do Império Persa, primeiro sob o poder de Ciro, depois com Dário, no século 6 a.C., foi possível o controle sobre um território que ia das montanhas da Grécia ao vale do rio Indo na Índia, passando pela Turquia e pela Mesopotâmia. As caravanas vindo do oeste traziam ouro, marfim, peles de animais da costa africana, cavalos e camelos da Babilônia, vinhos e ferro da Turquia. Da China vinha seda, mas também vinha perfumes, ervas aromáticas e o raríssimo almíscar tibetano. Nem mesmo a conquista do Império por Alexandre o Grande em 330 a.C. conseguiria interromper o que já havia se tornado a avenida central do mundo. Quando Alexandre morreu, era possível trafegar do Egito ao Afeganistão, da Índia à Grécia. Os romanos, diga-se de passagem, também continuaram essa tradição de trocas distantes. Mas vale destacar que nem Alexandre foi para além da Pérsia. Afinal, do outro lado tinha a China, que era um grande império que já construíra a sua própria rede viária. Na China, as primeiras referências a uma rota comercial com os povos do Oeste indicam que, no século II a.C., o diplomata Zhang Qian, por ordem do imperador da dinastia Han, liderou uma expedição para fazer alianças com um povo indo-europeu. A rota de Qian partia de Shan, antiga capital do Império Chinês, e rumava pelo deserto de Gobi e pelos altiplanos da Mongólia. E é desse encontro das expedições chinesas com as caravanas das antigas rotas pérsias que nasceu a verdadeira Rota da Seda. Um caminho, entretanto, que não era nada fácil. Pelo contrário, era longa, tortuosa, hostil, altamente arriscada e, em especial, em alguns momentos-chave da história. Quando Roma caiu, por exemplo, os bárbaros faziam guerra e o comércio ficava para os orientais. Com a metade persa se tornando muçulmana, a parte chinesa da estrada estava prestes a cair sob o controle do Império Mongol. No século XII, Gengis Khan conquistou toda a Ásia Central. Para comerciantes e peregrinos, foi um dos períodos mais seguros para transitar por essa rota. Bastava pagar. O líder construiu postos de guarda e mantinha tropas para patrulhar o caminho. Quem estivesse lá para fazer negócios tinha salvo-conduto.
E sabe quem viajou por este caminho e teve uma profunda ligação com um descendente do grande Khan? Marco Polo. Ele, de certa forma, representou um processo de reabertura da Europa ao comércio, prejudicado durante séculos pela estrutura feudal e ausência de estradas. E isso no século XIII, de forma macro. Mas, ao contrário do que aconteceu na Europa Central, as cidades-estado italianas se mantiveram em constante intercâmbio cultural e comercial com a África e o Oriente Próximo, dominados desde o século VII pelos muçulmanos. Ou seja, onde Marco Polo vivia, ainda tinha o tal do comércio. Segundo seus relatos, ele foi de navio até Constantinopla e seguiu para o Mar Cáspio e partiu para a Pérsia. Ele teria ido até a China e lá convivido com a corte do imperador Kublai Khan. Um trecho da história que pode ser ficção, mas que eu gosto tanto que tendo a acreditar. Já no século XIV, uma época em que as guerras promovidas nos estados mongóis começaram a bloquear estradas e o comércio. Isso acabou sendo o grande empurrão para que as ascendentes nações europeias se lançassem à aventura de contornar a África em busca de uma rota alternativa até o Extremo Oriente. Pois é, as grandes navegações que a gente falou lá no comecinho têm muito a ver com a dificuldade de manter a Rota da Seda. Depois disso, o negócio ficou sério e a ideia de uma rota global como a Rota da Seda mudou. Muito mais baratas e rápidas, as viagens pelo mar colocaram fim à epopeia milenar dessa estrada. Ou será que não? Não é segredo que a China vem aumentando sua participação no cenário internacional. Um exemplo grandioso desses investimentos é o projeto da nova Rota da Seda, mais conhecido como One Belt, One Road. Nesse sentido, falar em uma nova Rota da Seda faz parte da construção de uma ideia de um sonho chinês. O prazo para isso é o ano de 2049, data que marcaria o centenário da Revolução Chinesa de 1949. E bom, com ou sem o sonho chinês, as aventuras de Marco Polo ou as caravanas persas de um passado distante que caminharam nesse caminho que hoje ninguém caminha. É um belo e sutil exemplo da natureza dos humanos e de suas trocas com outros humanos, sua vontade de conhecer, explorar e, quem sabe, voltar para casa com novas histórias. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente não responde. E acima de tudo, se você gosta do canal, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.